Só vou tentar limpar meu óculos aqui, que parece que algum porco deitou em cima dele, cara. Nunca vi ele tão engordurado assim. O nome do seu corpo é Diego? Por que deitou aqui? Cara, é incrível como você bota o óculos e vira uma pessoa bonita, né? E vira gente. Não é à toa que eles falam que barba e óculos é a maquiagem do homem, tá ligado? Eu ando sem maquiagem, eu não uso nem barba e nem óculos. Fala, investidores, como vocês estão? Tudo belezinha? E aí, Capi, como tá? Boa noite. Como tá passando o nosso inverno cripto aí? Estou devidamente agasalhado e empobrecido após a minha messa indigna. Chateado com a Binance aí que te roubou 10 conto no boi? Fora isso, né? Era pra roubar só 5 se fosse num aporte normal aí, ó. Bom, já que você tá comentando, já vamos falar pro pessoal aqui. Batemos 11 no indicador, finalmente, tá ligado? E aí, agora, daqui pra frente, eu cumpri a promessa de aportes dobrados, é isso? Exatamente, a gente ficou no 15-14 liberando o 13, que foi a promessa. Estamos na berolinha, né? Agora é o aporte dobrado. É isso aí. Antes de dar uma aprofundada aqui na estratégia, vamos dar uma passada aqui pelo nosso mercado. Estamos com o mercadinho morno essa semana, sem muitas novidades. O Bitcoin lateralizando, né, no nosso fundo local aqui da queda. E, sei lá, eu continuo vendo que o Bitcoin tá lateralizando e as altcoins ainda estão performando bem demais, saca? Isso aqui ainda me dá um sinal de alerta de talvez a gente tenha um pouquinho mais de queda, né? Assim, bem demais também é uma palavra forte, né? Tem umas pequenininhas que estão mais verdinhas aí. É, a gente tinha média com 24% na semana. Ah, mas sei lá, uma out-season mesmo dá 100, tá ligado? Ah, sim, a out-season a gente vê isso daí, tipo, 20% no dia, né? É que assim, a gente não tem o histórico de um bear market de fato, como ele funciona, mas o relato dos outros youtubers que estão há mais tempo por aí, todos falam que você, tipo, teoricamente via as altcoins se desempenhando muito mal, né? Não que uma queda de 80%, 90% como tá narrada não seja mal, mas você vê que toda oportunidade que tem, o mercado corre pras altas e as altas têm um movimentinho delas, tá ligado? Eu acho, sei lá, tomara que caia mais, foda-se. Cai. Prefiro me manter nessa ignorância. A ignorância é uma benção. Às vezes a gente pensa demais, cara. Isso eu concordo. Será que isso quer dizer isso? Será que, mano, foda-se, tomara que caia. Então, a gente seguindo aqui pro indicador do Collins, né? A gente tá finalmente chegando nos 11% do indicador. Esse indicador que a gente já tá mapeando, ele faz muitos bons vídeos, diga-se de passagem. E o que começou a acontecer essa semana, que foi o que eu tinha comentado pra você, que não sei se foi no vídeo passado ou se foi uns 2 vídeos atrás, que a gente tinha todos os indicadores on-chain e indicadores técnicos já apontando uma grande sobrevenda, né, do Bitcoin, né? Apontando valores baixos, e a gente tinha um indicador de pesquisa aqui do termo Bitcoin no Google, do Google Trends, ele tira um pump muito alto. Eu até mandei uma print pra você lá no fim de semana, né? Acho que tava 5,2 ou 5,8%, tava realmente puxando pra cima. Eu acho que ele bateu 5,2. Tipo, as 3 últimas semanas ele saiu do patamar de 20, 30 que ele tava e pulou pra 52, tá ligado? Então, essas 2 semanas que a gente ficou lambendo os 14, 15 pontos ali, foi mais segurado pela alta da busca de interesse do Bitcoin do que qualquer outra coisa. Eu acho que, tipo, quando a gente rompeu o topo histórico do ciclo anterior, foi querendo ou não, foi um evento que chamou atenção, tá ligado? Tipo, a primeira vez que aconteceu, foi um evento único no Bitcoin. E a gente pode ver que houve um interesse das pessoas buscando o termo Bitcoin para entender o que estava acontecendo. Foi uma notícia grande, tá ligado? Relevante. E para nós, isso foi o que segurou o patamar do indicador. E como o Bitcoin já tá fazendo 2 semanas chatas lateralizada, a gente começou a ver esse indicador diminuindo, perdendo porcentagem. E agora, como ele começou a cair, ele para de segurar a métrica pra gente, por assim dizer, né? Eu acabei de filtrar aqui e de achar só esse indicador no gráfico, e ele tava, tipo, desde maio. Ele ficou junho inteiro lá no patamar dos 19, 20, que eu acho que até é o normal dele, entendeu? Aí ele deu um pico em maio e deu esse pico agora, que chegou até os 56, mas já tá caindo de novo. Ele é bem 880. Se você puxar o gráfico dele, você vai perceber que ele é bem 880. Ou ele tá lá em cima ou ele tá no 20, tá ligado? A gente consegue buscar o histórico pelo Google Trends mesmo. Puxar, por exemplo, nos últimos 5 anos. Ó, período de bear market, a gente vê o Google Trend batendo 10, ó. As mínimas indicadores 7, 10, tá ligado? Isso daqui é pesquisa em toda a web, né? Deixa eu colocar... Ele tá só no Brasil, deixa eu jogar pro mundo inteiro aqui, ó. Então, ó, as mínimas do indicador, você pode ver que elas acontecem bem no fundo do bear market. Mas você pode ver que após o Covid... É o Covid isso aqui? Não, ó, dezembro de 2020. Cadê o Covid? O Covid tá em
12 de março. O Covid tá mais ou menos por aqui, ó. 12 a 15 de março. Você pode ver que depois desse... a gente pode falar aqui de outubro de 2020, a busca pelo termo Bitcoin, ela ficou muito elevada, tá ligado? Bem fora do normal. Então, a gente vê os indicadores de patamar, ó, de 25, 24. Pode ver que na semana passada ele chegou a bater 50, né? O volume de pesquisa. Se você quiser ver um gráfico bonito, vai lá no CBBI lá.info. Ele dá pra filtrar só por ele, né? Filtra só por ele e aumenta pro UOL ali, ó, o tempo. Aí você vai ver o negócio bonito. Aí é uma boa confluência que ele faz, tá ligado? É um bom termômetro, né? Ó, no caso, tipo, o Google Trends ele tá pegando os últimos 5 anos, então tá pegando esse período aqui, né? Exatamente. Ó, desde a Bull Run aqui, desde do Covid, mais ou menos, ó, que a gente iniciou essa Bull Run, a pesquisa do termo Bitcoin, ela se manteve muito elevada, né? Ó, mais que, tipo, todo o histórico anterior. A gente teve esses grandes picos de busca, mas depois, quando a gente entrava em bear market, caía bastante. Então, o que a gente pode ver, tirar disso, é que nesse ciclo, as pessoas estão muito mais atentas ao Bitcoin. Já tem uma relevância muito maior, né? Sim. Do que o último ciclo, pelo menos. Se a gente for utilizar aqui na ferramenta do Collins e a gente tirar o indicador, esse daqui, teoricamente, seria o indicador das sardinhas, tá ligado? Porque as sardinhas que vai lá no Google pesquisar o Bitcoin, né? Se a gente for analisar somente os indicadores técnicos e os indicadores on-chain, a gente vê que a gente já tá em patamares de 8 pontos, tá ligado? Então, pela análise técnica, que é mais a análise que o institucional usa, eu acho, ele já tá vendo fundo, bem fundo pra gente, né? Ó, bolinhas verdes escuras já sendo impressas aqui no gráfico. Não sei não, e se eu fosse um institucional, eu usaria todos aí também. É difícil pensar assim, porque o institucional, ele vai trabalhar com, tipo, cara, casas especialistas em análise, tá ligado? Eu não varia usar só isso, na real, né? E o institucional grande de verdade, ele não vai estar muito à mercê do preço do Bitcoin como nós ficamos. O institucional, ele vai desenhar o gráfico, tá ligado? Ele consegue jogar o gráfico pra cima ou pra baixo. Então eu acho que ele não considera muito essas métricas aqui não, sendo bem sincero. Acho que se ele quer que o Bitcoin sobe, ele empurra pra cima e foda-se. Você tá muito conspiracionista controla o gráfico desse jeito? Eu acho que sim. Eu acho assim que ele não tem poder pra, tipo, um institucional sozinho, do meu ponto de vista, ele não tem poder pra, tipo, agora eu vou derrubar o Bitcoin dos 20 mil pros 10 mil. Eu acho que um institucional sozinho não consegue. Mas um institucional sozinho consegue sinalizar pros outros institucionais qual que é a intenção dele. E os outros institucionais, ele consegue ver, tipo, tem algum player grande querendo derrubar o preço. Acho que eu vou empurrar junto com ele pra, tipo, comprar mais baixo, tá ligado? E aí, as várias instituições que operam dentro do Bitcoin, elas acabam fazendo esse movimento coordenado porque é de benefício mútuo, saca? Então, eu acho que eles tendem a se movimentar dessa forma coordenada, não que seja uma forma conspiracionista, tá ligado? Divisão de classes não funciona. Morte aos elitistas. Eles querem foder você, pobre, que não tem esse tipo de informação. Agora tem. Se você tá acompanhando a gente aqui no canal, já deixou o like, porque esse tipo de informação é um mindset que muda bastante, tá ligado? Bom, a gente tem o nosso Fear and Greed Index atualizado para Extreme Fear, sem novidades por aqui, já faz uns 2-3 meses, basicamente. Você não tá nem... Já quase não faz diferença a gente olhar aqui, né? Vamos dar uma olhadinha de como tá o gráfico. A gente agora tá lateralizando no fundo do Medianos. Assim, eu acho que se a gente não está no fundo, a gente tá muito próximo. Essa é uma frase que a gente tá repetindo já faz alguns vídeos e outros influenciadores estão repetindo há bastante tempo. Uma hora a gente acerta, tá ligado? Só que assim, todos os indicadores que a gente olha, todos estão apontando fundo pra gente, tá ligado? Então, é que nem você olhar pra uma grande copa de árvores assim na floresta e você vê vários pontinhos de fumaça, tá ligado? Muito provavelmente daqui a pouco o incêndio começa. Seguir acompanhando, seguir executando a estratégia, que a gente vai atualizar esse vídeo, diga-se de passagem, e tentar continuar aproveitando os movimentos, né? Inclusive, nada mais ganancioso do que a gente dobrar o aporte nesse tempo aí, ó, que tá um mês parado, todo tendo extremo medo. Nós literalmente vamos dobrar a nossa aposta no Bitcoin. Sim, a gente tá não só no Bitcoin, né? Nas altas, mas nas cripto em geral, eu acho. Sim, nas cripto. Vou te fazer uma pergunta agora. Uma pergunta que a gente nem fiz em off, hein? Capciosa. Se a gente vai executar essa estratégia nova agora
agora baseado nos indicadores, né, aumentando o aporte ali embaixo e tal, quando a gente chegar lá em cima a gente vai diminuir os aportes? Eu pensei nisso agora há pouco, mas eu acho que não. Eu acho que vale a pena a gente fazer caixa. Chique, também penso dessa forma. Porque, tipo assim, a gente já tá compromissado a colocar 100, tá ligado? Então, a gente coloca 100, vai juntando. Aí, quando a gente precisar comprar, fazer um aporte novo, já aporte novo depois e vambora. Beleza, então. A não ser que eu fique milionário. Eu quero que se foda isso aqui. Eu mando tirar o canal do ar e foda-se. Vai tacar tudo na poupança lá e reviver o rendimentinho? Óbvio, Selic é 13 ponto alguma coisa por cento. 600 mil rendendo quase 8 mil por mês. 1% por mês. Eu tava assistindo a live do Augusto hoje, um pouco antes do almoço, e aí ele tava comentando que ele tá pouco investido em cripto e ele tá com muito dinheiro parado em renda fixa. Ele colocou em alguns títulos de tesouro e tal. E aí o pessoal meteu o pau nele, né, na live pra variar. Tipo, como assim? Você tá largando o movimento cripto, tá traindo o movimento cripto e tal. Aí ele simplesmente virou e falou, gente, vocês têm que entender que uma coisa é você tá, tipo, vendo os seus $100 virando 50. Outra coisa é você ter, tipo, 1 milhão em cripto e você tá vendo isso daí virar meio milhão, tá ligado? Aí ele falou que a grana que eu tenho hoje, se eu coloco tudo em renda fixa, o 1% da renda fixa que rende ali pra mim vai me dar R$50 mil por mês. E esses R$50 mil eu posso pegar e aportar eles todo mês, investir, tradar e fazer tudo que eu quero. Aí ele falou muito sobre isso, quando a sua mentalidade precisa mudar quando você se torna grande, porque você vai jogar um jogo diferente. E é mais ou menos essa visão do institucional, tá ligado? Por que o institucional tá saindo do Bitcoin agora e indo pra renda fixa? Porque ele coloca o dinheiro dele, aquela montanha de dinheiro que ele tem, no investimento mais seguro do mundo, pra ganhar um porcentinho dele ali tranquilo. Só que um porcentinho dele ali vai ser tipo, sei lá, $500 mil por mês, tá ligado? Que aí ele pega esse $500 mil e vai jogando em outros ativos de risco. Eu ainda diria mais, eu diria que além de jogar um jogo novo, não é um jogo que qualquer pessoa pode jogar. Então você tem que literalmente se preparar pra entrar nesse jogo. Exatamente. Que é o que a gente tenta fazer aqui. Tipo assim, entre sair do cru só Bitcoin pra pensar em alternativas. Tipo, o que eu posso fazer pra minha estratégia melhorar? É mais ou menos por aí. É a gente pegar a nossa bagagem e nosso tempo de mercado, querendo ou não, a gente tem o quê? Um pouco mais de 1 ano e meio de mercado. Eu, pelo menos, não tenho muito mais do que isso. E constantemente evoluindo, né? Assiduamente 1 ano e meio. Sim. Passivamente, provavelmente uns 5, 6 anos, mas aí foda-se, não serve pra nada. Cara, eu julgo a dizer que todo o conhecimento que eu comecei a adquirir de finanças e mercado e tal, eu comecei a literalmente adquirir ele em novembro de 2020, que foi aquele período que eu estava desempregado, sem perspectiva de fazer nada, muito tempo coçando em casa, e eu sentei a bunda no PC e falei, cara, eu vou aprender sobre isso. E aí foi quando eu comecei a fazer cursos, estudar e realmente viver o mercado financeiro. E hoje eu tenho 2 Camaros. Queria eu. Tô finalizar com isso. Queria eu fazer uma propaganda que nem o Ports. Cara, mas já tá quase na metade de um, da roda, né? A roda do Camaro tá quase comprada já. Bem, como é que estamos no gráfico? Pro desenho que a gente tinha feito pra semana passada, estamos mais ou menos fazendo aquilo que a gente tinha esperado, né? Uma lateralização nesse fundo que a gente formou aqui, mais ou menos. E dos últimos 3 vídeos a gente não tem muita atualização do preço. O preço segue lateralizadinho aqui embaixo. Só deixa eu jogar um pouco o indicador de volume aqui. A gente tá tendo, tipo, uma queda grave aqui, né? De agressiva de volume. Fora esses 2 picos aqui. Cara, eu acho que a gente, tipo, pode ter formado fundo aqui, sabe? A gente não teve uma formação de fundo tão clara quanto essa barra aqui de março, né? De maio de 2021. A gente teve um pouco mais de volume. Mas a gente, dado o padrão que a gente vinha tendo no mercado, a gente teve uma condição expressiva aqui, tá ligado? Pode ser que a gente tenha formado fundo aqui de fato. Eu ainda sigo confiante nesse price action que a gente desenhou aqui, sabe? Algo parecido. Seria bonitinho ele seguir dentro desse quadradinho bonitinho e estourar pra cima em volta desenhada, hein? Se a gente for usar a confluência das opiniões dos analistas de YouTube, todos eles têm uma confluência mais ou menos parecida com essa, que a gente pode ter uma lateralização, tipo, aquele período morno, chato, tá ligado? Que é para as pessoas esquecerem no Bitcoin e quem achar que, tipo, o Bitcoin morreu e vai ficar ali para sempre e se desfazer das últimas posições que faltam, para o mercado poder reverter
inverter. O Augusto, ele tá bem confiante num rally de curto prazo que a gente possa vir ter para testar essa LTB aqui que tá formada. Mais ou menos, o Augusto tá bem confiante com um padrão desse aqui. Tanto que pro próximo mês ele falou que quer tentar capturar um swing trade de alta, mais ou menos parecido com isso aqui que a gente desenhou para setembro aqui. Vamos ver se vai ser validado, né, a hipótese do pessoal, né? Eu acho que no final das contas, se vai acontecer isso ou não, é seguir executando estratégia, né? Isso aí, se desenha bonitinho desse jeito aí, eu faço igual o Guilherme lá da Criptomaníaco. Pega um corte seu antigão, mostrando esse desenho assim, e depois um outro corte com um desenho atualizado, tá ligado? Bonitão. Eu faço, né, pessoal? Você tá dizendo que o Guilherme da Criptomaníacos usa só os cortes que ele acerta? Então, polêmico isso, hein, rapaz? Não diria isso, mas ele valoriza as partes que ele acerta. E é um ótimo jeito de se jogar, né, porra? Tendo a concordar com isso. Para e pensa, você vai vender sua casa, você vai filmar a porra do banheiro todo cagado? Não vai, você vai filmar o quarto com a cama arrumada, pô. Justo. Bom, vamos partir aqui. Eu acho que a gente pode falar da atualização da estratégia que a gente vai fazer pra carteira, certo? A gente já tinha falado vários vídeos que a gente ia estar, quando a gente superasse o indicador de fundo do Covid, foi o 13 aqui, que a gente estaria sendo mais agressivo na questão dos aportes. A gente mudaria os aportes para fazer duplos agora, né? Em vez da gente investir R$100 por semana, investir 200, né? Eu me arrisco a dizer que quando você trouxe esse indicador, a gente deu uma olhada nele aí no vídeo, eu vi o 13 e falei, mano, quando bater abaixo de 13, nós vamos aportar em dobro. Aí ficou a brincadeira, tá ligado? Depois a gente lembrando sempre. E hoje estamos aí, abaixo do 13. Eu acho que se não foi no primeiro vídeo, com certeza foi no sequente ali, foi tipo o próximo, tá ligado? Então, alternativamente a essa possibilidade da gente fazer o aporte duplo, é que como a gente trabalha com aportes pequenos para ser só uma referência pro canal no caso, a gente consegue simplesmente dobrar a questão dos aportes, né? Mas, se você não pode dobrar a questão dos aportes, você pode ajustar a estratégia de outra forma para que ela se torne um pouco mais agressiva nesse momento e você aproveite essa oportunidade de possível fundo de uma forma mais eficiente. Então, alinhado com esse aporte duplo que a gente vai fazer a partir de agora, a gente decidiu reduzir gradativamente mês a mês, enquanto o indicador permanecer nessas mínimas, né, abaixo do 13, 15 aqui que seja, a gente vai diminuir a nossa porção de caixa. Porque historicamente, quando a gente olha o período de bear market, a gente pode ver que o último período que aconteceu aqui, esse fundo majoritário que a gente atingiu, durou cerca de 5 meses. Então, se alguém executando a nossa estratégia neste período, quando atingiu o indicador aqui, ó, a mínima de 4, quando atingiu a mínima de 4, ou que seja a mínima de próximo dos 13, ó, por exemplo, ele tivesse começado, ele tivesse começado a fazer uma redução do caixa dele, gradativa, ele teria mais ou menos zerado todo o caixa dele no final da queda e estaria com todo o caixa aportado para pegar a bull run do Bitcoin, tá ligado? Então é mais ou menos essa estratégia que a gente vai estar adotando. A gente vai descer... Quantos por cento era? 7% ao mês. Isso. Contando junho como mês, né? Isso. Atualmente, quantos por cento a gente tinha de caixa? A gente tinha 33,5% do nosso dinheiro em caixa e a gente vai cair para 26,5%. Isso. Aí os 7% eu distribuí equivalente no resto. Que é uma conta bem simples, eu acabei de aprender a fazer, gente. Quem quiser, chama no Insta que eu ensino. Ó, manda mensagem lá. Manda lá. Gostou, né, Diego? Boa call. Então... eu tenho uma pergunta pra você. A gente vai zerar nosso caixa, entre aspas, no fundo, certo? Teoricamente. E a tese é que a gente aumente o nosso caixa em acima dos 70 ali, que a gente não definiu cravado não, mas eu acho que é 70 mesmo. Então, correto? A porcentagem. Isso. E o meio termo? Tipo assim, a gente saiu do 15, foi pra 16 agora. Aí a gente mês a mês vai voltar pros 33,5%, por exemplo? Olha, particularmente eu preferia carregar uma condição de pouco caixa até a gente atingir o topo. 70, por exemplo, que a gente tinha definido. E quando a gente atingir esse 70, a gente voltar a fazer caixa. Então, eu tava com exatamente isso na cabeça, mas como não ficou bem definido, né? Bem definido, eu quis perguntar pra não ficar idiota. Saquei. Mas por mim eu prefiro. A gente fica sem caixa, então, nesse tempo aí. Não necessariamente ficar sem caixa. A gente pode definir, tipo, vamos supor que a gente não queira ficar sem caixa. Eu, particularmente, não gosto de ficar sem caixa. Então, vamos decidir que a gente vai reduzir o caixa mês a mês até a gente chegar a um mínimo de, sei lá, 5%. E sempre ter 5% de caixa ali, tá? A parte legal é que a gente tem, tipo, 5 meses pra definir isso também, né? Sim. Então, meio que foda-se. A gente pode ver como
a gente pode ver como que o macro vai evoluindo, né? Enfim, mas assim, por exemplo, o que eu gostaria de fazer na minha carteira pessoal e o que eu acredito que eu vou fazer. Na minha carteira particular, eu tinha menos caixa, eu tinha 25% em caixa. E pro meu ajuste mensal desse mês aqui, dessa virada, eu reduzi 5% desse valor, então eu desci para 20% de caixa, e eu quero descer 5% por mês até eu chegar a um mínimo de 5%, que eu não quero zerar completamente de caixa. Então vamos supor que eu acerte o timing fazendo isso e chegue no início da próxima bull run com 5% de caixa. Para mim, eu tô confortável com isso. E aí, quando a gente voltar a chegar indicadores mostrando sinais de pico, sinais de que a gente tá chegando numa alta, eu começo a aumentar essa porcentagem de caixa para ir, tipo, realizando o lucro, tá ligado? E mantendo mais caixa lá em cima. E aí, definir uma porcentagem. Sair, por exemplo, dos 5 pros 25 de volta, ou pros 30, fazer com que a nossa porção de caixa seja um pouco mais dinâmica. Os 100%, isso aí define, né? Aí a gente vai adaptando e evoluindo a estratégia, né? Assim, como a gente fez a estratégia para longo prazo, então meio que foda-se, a gente tem tempo para mexer o dinheiro de verdade. Então, assim como uma coisa que já vale deixar fixa são os indicadores que a gente vai usar, pelo menos até então, né? Sim. A não ser que aconteça alguma coisa diferente, a gente vai usar esse CBBI aí, que a gente tá olhando faz muito tempo, é o Collins, né? Collins. Isso, o YouTube chama Collins. Isso. E os números que a gente vai usar é 15, então, tipo, bateu 15 ou bateu abaixo de 15, a gente vai começar a fazer essa redução de caixa, e 70, que era o que a gente tinha conversado em off, a não ser que o DIM mude no meio do caminho. Mas até bater 70 de novo, a gente tem alguns anos. Então, deixa o 70 para agora e até lá a gente vê. A gente vai estudando. Mas o mínimo é 15. Então, enquanto tiver abaixo de 15, a gente tá desfazendo caixa. A gente tá comprando mais moedas. É o que eu falei antes. Tipo, é uma forma que alguém que não consiga, por exemplo, dobrar a quantidade de aporte, ele pode se tornar mais agressivo dessa forma, manipulando de forma dinâmica a quantidade que ele tem de caixa parado ali. Para dar um pouco de base de o porquê a gente vai fazer essa estratégia, eu posso dizer o seguinte: tem um grupo do WhatsApp que eu participo, onde a gente tem alguns investidores institucionais grandes. E eu soltei uma pergunta no grupo lá falando se eles conheciam alguma ferramenta que eu poderia estar fazendo backtest sobre estratégias de investimento, tipo de estratégias de investimento. E aí eles me direcionaram para 2 artigos e uma ferramenta. E os artigos que eles me direcionaram era sobre essa questão de se vale a pena ou não você realmente ter caixa guardado nos seus investimentos, ter dinheiro realmente guardado. A tese de ponto geral é que, assim, o caixa, se ele não for bem aproveitado, você simplesmente está com dinheiro parado, seja dólar, seja real, seja a stablecoin que você quiser, talvez, esse dinheiro ele simplesmente vai se desvalorizar, puramente por estar parado por conta da inflação, tá ligado? Então, matematicamente falando, você ter caixa não é uma escolha muito boa. E aí, para dar confluência, um dos artigos que eles me mandaram é esse artigo aqui. Esse daqui é um estudo que foi feito pelo Ray Dalio, que é um dos gestores de um fundo gigantesco de investimento, tá ligado? De muito respeito. E ele compara a estratégia de fazer o DCA, que é um híbrido dessa estratégia que a gente utiliza aqui, né? Com uma estratégia onde você compraria cravado cada fundo. Então aqui, tipo, tem o artigo completo descrevendo a estratégia. Então ele mostra aqui que ele pega o histórico do SP500 para poder fazer o teste. E ele marca onde foi cada topo que o SP500 formou. E depois ele marca os fundos que foram anteriores a cada pico. Então na simulação que eles fizeram, seria um investidor comprando exatamente cada fundo que aconteceu ao longo desses anos. Então, ele chega à seguinte conclusão: se você tivesse guardado dinheiro, feito caixa, um colchão de caixa, para comprar cada fundo, existiu um único período da história recente, né, onde teria valido a pena essa estratégia, que teria sido essa recessão dos anos 2000 até o 2010 aqui. Se você tivesse acumulado caixa de 2000 até mais ou menos próximo de 2010, se você tivesse feito 10 anos de caixa e você tivesse comprado este fundo, você poderia ter tido uma valorização maior do que se você tivesse simplesmente feito a estratégia de DCA. Então ele mostra aqui no resultado, desenhando o desenvolvimento de uma carteira realizando o DCA e uma carteira realizando essa compra dos fundos. Então você pode ver que o desempenho de você comprar exatamente todos os fundos foi ligeiramente superior ao DCA, que é a estratégia de você simplesmente comprar fracionadamente, mensalmente, semanalmente, definir um dia e simplesmente comprar aquela quantia todo dia. O único porém dessa possibilidade de você
investir em cada fundo é que, assim, humanamente falando, você não acertaria o fundo exato de cada grande queda. Seria, tipo, basicamente impossível de você prever isso. E se ele foi calculado uma segunda hipótese, onde se você não tivesse acertado o fundo exato, mas você tivesse acertado algo próximo, um pouco antes ou um pouco depois, qual teria sido o desempenho dessa estratégia contra o DCA? Então a gente chega numa análise parecida com essa daqui. Se você tivesse errado o fundo exato, um pouco antes ou um pouco depois, a estratégia de comprar o fundo, que seria essa linha azul, ela se torna inferior à estratégia do DCA. Então, ele diz que, pela ordem do estudo, que você ter caixa para comprar o fundo, comprar as oportunidades, aproveitar as oportunidades, se você não acertar exatamente o fundo, essa estratégia é menos eficiente do que você simplesmente fazer o DCA. E aí a gente entra na questão de, tipo, o quão confortável é pro investidor ter ou não caixa. A gente chega à conclusão, a gente consegue chegar à conclusão que tá, ok, matematicamente falando, a gente sabe que não vale a pena ter caixa. Mas você consegue lidar com uma carteira onde você não tem caixa, onde você está completamente exposto à volatilidade, você se sente confortável com isso? E isso daí é uma questão mais pessoal de cada investidor, tá ligado? Eu, particularmente, Diego, eu não me sinto confortável em montar uma carteira de investimento onde eu não tenha caixa. Seja porque esse colchão de caixa eu posso usar para fazer investimento dentro da própria carteira que eu esteja montando, ou para eu ter dinheiro para fazer qualquer outra coisa. Investir em outra área, sei lá, não investir necessariamente nas criptos, aparecer uma grande oportunidade, sei lá, no mercado de ações, pegar esse dinheiro, esse colchão que tá parado pra caixa e utilizar ele lá. Eu prefiro ter um pouco mais de dinâmica. E alinhado a isso, a gente chegou mais ou menos, eu e o Caco, conversando essa ideia de vamos reduzir progressivamente a quantidade de caixa que a gente tem para tornar a nossa exposição um pouco mais agressiva. Exatamente. E para isso a gente tem a outra ferramenta, né? Isso. A outra ferramenta é esse site da Portfolio Visualizer. Eles têm... Deixa eu mostrar a primeira carinha aqui. Caralho. Eles têm várias ferramentas que você pode estar utilizando para fazer vários tipos de backtests, tá ligado? Várias simulações. Então, no caso aqui, a simulação que eu já deixei alinhada pronta pro vídeo é mais ou menos a ideia de raciocínio que eu fui trabalhando ao longo do fim de semana passado inteiro. Cara, eu fiz várias possibilidades, várias simulações e quase todas apontavam para o mesmo resultado. Então, aqui eu consigo simular uma estratégia simples de balanceamento de carteira. O problema dessa ferramenta específica é que, se tratando do mercado cripto, ela não tem todas as moedas disponíveis, por exemplo. Então, na nossa carteira, a gente tem a BNB, só que o ticker da BNB ele não consegue puxar, nem da Chainlink, essas várias moedas ele não consegue puxar. Então, essas daqui foi as que eu consegui mapear, que ele puxa, e ele puxa XRP. Então, eu gostei de colocar XRP na nossa simulação pra gente ter uma moeda que não performou tão bem, tá ligado? Sei lá, tentar trazer a simulação um pouco mais, o backtest, né, um pouco mais realista. Vamos supor que a gente não acertou só moedas que subiram. E aqui, nessa parte, você consegue definir as porcentagens de carteira que você vai estar trabalhando. Diga-se de passagem, você ainda tem a opção de fazer alguns rebalanceamentos. Aqui, como ela é uma ferramenta mais voltada para o mercado tradicional, o período mais curto que, teoricamente, o mercado tradicional trabalha é com o rebalanceamento mensal. Mas não é o período que a gente trabalha. A gente trabalha com rebalanceamento semanal dentro do mercado cripto. Da nossa carteira, né, no caso. Então, e ainda é um tempo longo, né? Tipo, ainda a gente perde bastante movimento aí. Eu acho que, assim, com o passar do tempo, o mercado cripto ele vai ter um comportamento cada vez mais parecido com o mercado tradicional. Mas hoje, acontece altas em altcoins, cara, que duram, tipo, 24 horas, tá ligado? E são altas muito expressivas. Então, a gente diminuiu a frequência semanal de rebalanceamento para tentar aproveitar essas oportunidades. Então, seguindo aqui mais ou menos para a lógica, eu montei um portfólio que é parecido com a estratégia que a gente está executando agora no canal. Executei um portfólio onde você não tem uma opção de caixa, você está completamente investido em moedas, e só para a gente ter uma referência de benchmark, eu coloquei um portfólio que esteja totalmente comprado em Bitcoin. Então, quando a gente analisa a composição das carteiras, a gente tem aqui os 3 portfólios: portfólio 1 com 20% de alocação em caixa, portfólio 2 sem nada de caixa, portfólio 3 em BTC. E o resultado que a gente tem é mais ou menos esse daqui. O gráfico começa em janeiro de 2019, 31 de dezembro
setembro de 2018, porque é quando começa o histórico da ADA. Então a ferramenta ela puxa o histórico da moeda mais curta, por exemplo. Então ele considera de 2019 para cá. Se a gente tivesse mantido o investimento nessas proporções de 2019 para cá, a gente teria tido esse movimento de gráfico. Vale salientar aqui que a linha amarela, que é a linha da só ter comprado Bitcoin, por exemplo, ele teve uma performance melhor até janeiro de 2021. Quando janeiro de 2021 as altcoins tiveram uma alt-season muito forte, né? E aí elas superaram o ganho que o Bitcoin estava oferecendo. Mas se você parar para olhar 2019, 2020 e começo de 2021, o Bitcoin performou melhor do que todas as altcoins. E só recentemente para cá a gente teve uma puxada muito forte das altas. Mas enfim, o que eu quero... Basicamente é o que a gente vai esperar também nos próximos anos, né? O próximo ciclo provavelmente a gente quer tentar capturar esse movimento de altcoin, tá ligado? Porque é esse que realmente vai valorizar a carteira. Outro ponto que a gente pode analisar aqui é o seguinte, excluindo a linha amarela, que é simplesmente você ter comprado Bitcoin e ter segurado Bitcoin, a gente tem as duas linhas, onde a linha azul é o portfólio onde você tem caixa, você trabalha com uma porção de dólar, e o portfólio vermelho é a opção onde você está completamente investido nas moedas. No caso aqui, Bitcoin, Ethereum, ADA e XRP. XRP só por exemplo, hein? Quero ressaltar bastante isso. Então a gente pode ver que a valorização, a diferença entre você ter caixa e ir rebalanceando e você não ter caixa e ir rebalanceando, a diferença de estratégia foi de mais ou menos 4x, uma diferença de quase 400%. A gente pode ver aqui, ó, eu coloquei o saldo inicial em $1 e aqui a gente consegue acompanhar o saldo final na data de 31 de maio desse ano, até onde vai o histórico aqui. Então a gente pode ver que o portfólio com caixa, ele valorizou 10 vezes. Então a gente teve 10x de valorização, mais ou menos 1000% de valorização de 2019 para cá. O portfólio sem caixa teve uma valorização de 14x, ou seja, ele fez 1400% em cima do portfólio que não tinha caixa, contra uma valorização de 8x do Bitcoin. Então o Bitcoin valorizou cerca de 800%, enquanto uma carteira diversificada com alts, fazendo rebalanceamento, teve uma evolução, um ganho de 1400% no melhor cenário. Isso considerando que você tem a XRP, que é uma moeda que não performou tão bem dentre as outras três, tá ligado? E essa diferença aí entre ter e não ter o USDT na carteira, na nossa carteira significaria em torno de R$10 mil, essa brincadeira aí de 400%. Então, isso daqui a gente tá analisando numa janela de curto prazo, de 2019 para cá, tá ligado? Se você exponencializa isso para um tempo maior, a diferença tende a ser cada vez mais bruta. Então, fica esse questionamento, essa curiosidade para quem tá assistindo a gente, de buscar estudar e buscar os seus próprios conhecimentos de como lidar com essas informações. Se você concorda ou não com esse tipo de afirmação. O problema é seu, né? Se você concorda ou não, o problema é seu. Responsabilidade é sua, você que sabe como você vai gerir. Pra nós aqui do canal... Eu queria trazer um ponto interessante aqui, do como esse site traz pra gente uma visão social, porque o azul é a porção que você tem 25% do seu caixa apostando 20%. no estado, né? 20%. Não, 20%. 20%, do seu caixa você tá apostando no estado, representa os democratas, né? Por azul e tal. E a mesma coisa, o vermelho, onde você tira o estado da equação, são os republicanos. Parte mais fora estado e tudo mais. Só isso que eu queria. O site eu acho que é construído pra isso já. Já sei onde você quer chegar com essa análise aí. Outra coisa que você precisa ter em mente é assim, por essa ferramenta a gente ainda consegue avaliar a questão do drawdown da carteira, o quanto a carteira se desvalorizou do topo. E a gente pode ver aqui que apesar do portfólio que mais se valorizou ter sido o portfólio sem caixa, ele também é o que sofre a maior queda. Ele sofreu aqui quase 10% a mais de queda em relação às outras estratégias. Você ter caixa ou você ter simplesmente só comprado Bitcoin. Então... É reflexo do movimento, da volatilidade em si, né? Você tá mais exposto à volatilidade das altas, então... Sim, completamente exposto, mais, né? Ganha mais e perde mais também. Então, se você tem, sei lá, a minha visão, né? Se você tem problema com volatilidade ainda, se você é recente no mercado cripto, você ter uma porção de caixa torna a sua carteira muito mais estável. Você tem que ter ciência que você também está limitando seus lucros ao fazer isso, mas a sua estabilidade é muito maior. É mais ou menos o que
cai na ideia do que a gente comentou agora, do que o Augusto falou. Uma coisa é você executar essa estratégia aqui com, tipo, $1.000, tá ligado? Outra coisa é você ver um drawdown de 10% de, tipo, $100 milhões, saca? É uma coisa completamente diferente. Dá pra fazer um paralelo com o objetivo da nossa carteira, né? Nossa carteira sempre foi mirando no pessoal que queria começar a investir e tudo mais, não tinha tempo. Então você não vai falar, pô, o cara que já não tem tempo pra acompanhar tanto a volatilidade, fazer tudo o movimento certinho, ele procura ter o dólar na carteira, nem que seja aqueles porcentagens, aqueles 5% vagabundo do dia lá, pra dar um pouquinho de segurança que seja, tá ligado? Agora, se você é porra louca... Eu vejo assim, ó, do que eu acompanho dos investidores, e aqui eu já tô, tipo, extrapolando o mercado cripto indo pros investidores tradicionais. A gente pega, por exemplo, o Stormer, a gente pega o Fernando Urich, a gente pega, sei lá, o Primo Rico, o Bruno Perini, toda essa galera, eles defendem muito que você ter caixa te torna mais resiliente, porque você vai ver uma volatilidade menor na carteira, né? Então você lida melhor com os seus sentimentos, e se engana aquele que acha que realmente domina os seus sentimentos, tá ligado? Porque o mercado, ele testa os seus sentimentos a todo momento. Então, esses investidores mais consagrados do nosso país, eles defendem a ideia de que, tipo, vale a pena ter caixa. Não só por uma questão psicológica, como uma questão de investimento. Porque é o que eu falei, essa estratégia está considerando você utilizar o caixa somente para rebalanceamento fechado dentro dessa carteira. Só que você tendo caixa nessa carteira, nada impede que, tipo, te apareça uma grande oportunidade em outro lado e você não possa resgatar esse caixa para utilizar lá. Então você tem um certo dinamismo em ter caixa, tá ligado? Pelo menos essa é o pensamento que eu mais compartilho. Tem um outro pensamento que você faz desde sempre, que é não estar 100% em cripto também. Sim. Então, tipo, o cara que tá 100% em cripto, realmente ele vai estar 100% de posto nessa brincadeira toda aí. Agora, Sim. pô, você tem... eu vou falar porcentagens avulsas, tá? Não sei as porcentagens do dia. Mas você tem lá 50% da B3 e 50% em cripto. Aí, dos 50% da B3, você já tem 25% que é de caixa, tá ligado? Aí você tirar o caixa da cripto, não vai te balançar tanto, porque você ainda tem um dinheiro lá. Então, é muito da estratégia de investimento da pessoa em si, não só no mundo cripto, mas no geral. Às vezes o cara tem um fundo de emergência guardado, às vezes o cara tem dinheiro debaixo do colchão, às vezes o cara vende droga, dinheiro como é. Assim, dentro da minha estratégia macro, quando você tira o zoom da carteira cripto, eu tenho, dentro de cada estratégia minha, eu tenho meus colchões de caixa, né? Então, de fato, como você falou, a minha carteira de investimento tradicional tem a porçãozinha dela de caixa lá. Minha carteira cripto tem o investimento dela de caixa. A minha porção que a gente está utilizando em mineração também tem a minha porção de caixa separada. Então, quando eu vou ver, tipo, eu tenho bastante dinheiro que teoricamente não estou aplicando, mas é dinheiro que está disponível para mim. Sei lá, qualquer oportunidade que aparecer, eu tenho esse dinheiro ali. E isso te deixa mais confortável em diminuir a porção de dólar de um deles, que é o que você vai fazer agora na criptomoedas, nas criptomoedas. Assim, no inverso também pode ser verdade. Tipo assim, você não ter nenhum colchão fora e não querer diminuir o da cripto, porque é o único que você tem. É viável também. Eu acho que a estratégia, cada um faz a sua, né? Não tem o que falar. Você tem que adaptar para o que vai fazer você ficar confortável. O máximo que você vai fazer é se apoiar em alguma, tá ligado? Usar alguma ideia que alguém testou e se achou legal e quer testar também. Isso. E se ela for boa ou ruim, foda-se, no final das contas. Tipo, se ela te entregou... Eu acho que é o Guilherme mesmo da Criptomania que fala isso. Tipo, quando você vê o gráfico de longe, pouco importa se você comprou a 13 mil ou a 15. Ou pouco importa se você vendeu a 78 ou a 70 mil, tá ligado? Assim... Olhando o gráfico de longe, eles estão muito próximos, então... Se você pensar na possibilidade do Bitcoin, sei lá, bater $1 milhão, não faz muita diferença de onde você está comprando agora. Você só precisa estar exposto, né? E mesmo que ele não bata, vamos falar que ele fique pra sempre batendo aí 78,15 pro resto da vida. Pô, velho, se você tá comprando e vendendo acima de nível X e comprando e vendendo acima de nível Y, abaixo de nível Y, você já tá fazendo seu tradezinho saudável, tá ligado? Você não precisa acertar o cu da mosca pra baixo e o do mosquito pra cima. Mais ou menos por aí mesmo. Bom, já que a gente já explicou a nossa evolução de estratégia aqui, bora fazer nossas compras? Bora, e hoje a live inteira foi sua cara falando, Diego. Só agora que eu tô abrindo aqui pra minha tabelinha. Caramba, hein? Diga-se de passagem, se você tá assistindo o vídeo, talvez, assim, não é garantido, que você sabe que Capivara é meio complicado. Mas talvez a gente seja
voltando com as lives aí. A live é esporádica. Você dá sorte de ver quando você dá sorte de ver. E se você ver na hora certa e quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade que vai ficar sempre gravado em vídeo depois da sua pergunta. Então, fica a lição. Se você quer acompanhar nossas lives surpresas, se inscreve no canal do YouTube, ativa a porra do sininho pra ser notificado. Senão você não vai receber a notificação e não vai saber, cara. Não vai ter a chance de fazer perguntas pra gente ao vivo. E é surpresa mesmo, porque pode ser no domingo, pode ser na segunda, na terça, de vez em quando na quarta e às vezes até na quinta. Talvez comece às 8h30, talvez às 9h, às vezes 9h30. E tem dia que nem começa, tá ligado? Tem semana que nem vai começar. Você vai estar esperando, nós vamos estar gravando sem live. É tipo encontrar um Pokémon Shine isso aqui. Mais ou menos por aí mesmo. Bom, essa aqui é a situação da nossa carteirinha, né? Tá tudo no prejuízo aqui. Deixa eu te passar pro lado aqui agora que eu vou precisar usar minha tela. Bora melhorar ela. Com o aporte que a gente vai fazer agora... Nossa, vai dar uma balançada, hein? Então. Vai ser uma piroquinha bonita aqui. Ó, hoje vai ser um aporte duplo pra quem começou agora, assistindo esse corte aqui, ó. Que o Diego cortou agora há pouco. Ó, quando a gente começou a mexer na carteira, o Diego fez o corte dele. Hoje a gente vai fazer um aporte duplo e vai atualizar a carteira. Na atualização de carteira, a gente vai baixar 7% da nossa porção de dólar, o que representa $1.000, que eu não vou fazer essa conta agora pra você. Você faz aí. Você tem acesso à nossa carteira, porra. A carteira é pública por motivo. Quanto que a gente vai sacar? A gente vai ter que sacar do SDT aqui, né? Isso, pode sacar $45 você vai precisar sacar, no mínimo. Eu vou sacar todas as BUSD. E mais um pouquinho de USDT, né? Saca tudo, depois entra de novo essa porra. Eu vou tirar $15 daqui da USDT. Pra quem tá agora aqui, saiba que hoje vai ter um aporte de $80, que é uma coisa super anormal aqui no nosso canal. E que talvez comece a ser normal daqui pra frente até uns meses aí. Na verdade, não. Bom, você sair desse corte, ir lá no vídeo completo e assistir. Caralho, hoje eu tô muito youtuber, mano. Tá muito youtuber, você é louco. É que assim, talvez esse aporte de $80 vai ser, sei lá, uma vez por mês quando a gente rebalancear a porção de dólar, né? O nosso caixa. Desculpa, é uma vez por mês. Os outros 3 aportes vai ser só $30. Tá certo, eu esqueci. Desculpa, eu tava esquecendo esse ponto, que é uma vez por mês que a gente vai rebalancear a carteira. Você tá muito empolgado. Toda semana, mês que vem, nós ia estar negativo no dólar, devendo pra Binance. Vou converter esse... Prestar dinheiro, eu aceito. Pô, se a Binance só voltasse a trabalhar como tava, assim, cobrar IOF da gente, já tava bom, tá ligado? Porra, R$10 hoje, cara. Morderam 10 nosso de IOF. Pô, demoro 5 minutos pra ganhar R$10. Mas me roubou 5 minutos de vida. Pô, pelo menos foi 10 conto, vai. Foi 10 conto pro Bozo. Tá melhor, não foi tão desperdício, assim. Pra baixar o preço da gasolina, né? Bora, Bolsonaro. Falando, vamos morder a língua agora. A gente mete muito pau no governo. Mas agora que você tá comprando a moto, você deve estar mais ou menos ligado no preço de gasolina. Aqui na nossa cidade deu uma redução absurda o preço da gasolina. Quer que eu seja sincero? Não estou ligado. Porque eu abasteci minha moto quando eu comprei e estou até hoje com o mesmo tanque. Só encheu o tanque aquela vez, né? No posto ali do que eu abasteço, que é ali do Golfinho, a gasolina chegou a bater 7,10 ali, tá ligado? Foi o mais alto que ela bateu. E hoje eu vi a gasolina naquele posto a 6,40. Olhou. Pois é. Vou até botar minha moto essa semana, então. Pois é, teve uma redução gorda, tá ligado? Redução gorda de combustível. E tem o posto do Porto Novo ali, só que aquele posto lá é meio duvidoso, né? A gasolina dali. Eu sei qual que é. Aquele verdinho feio. Tá 6,27 naquele posto bonito. Olha aí, ó. Então, tipo, vamos morder. R$6 a gasolina e 27 é álcool. Mais ou menos por aí. Mas, bom, vamos voltar pra nossa parte Ancapsu aqui e vamos voltar pras criptomoedas. Vamos lá. Você já tá pronto aí pra fazer os berengue-dengue? Os berengue-dengue? Aguenta aí. Manda lá, vamos começar pro Bitcoin, né? Bitcoin você vai comprar um total de 27 doletas hoje. 27 doletas sendo compradas. Foi, Ethereum. Beleza. Ethereum você vai comprar um total de 18 doletas. 18 doletas. Tá indo. Agora foi. Agora você vai comprar um total de 1.500 ADAs. Mentira, $8 de ADA. Vai dar bastante, cara. $8 de ADA? Vai dar 16, próximos 17. 16,9. Foi. O que falta? Pegar agora link? Você vai comprar BNB. BNB, cara. Vai comprar $15 de BNB. Hoje a gente vai comprar todas as moedas fazendo desse jeito aí. Então faltou o dinheiro da Link. A gente vai pegar Link? Vai. Eu falei, pô, eu precisava mais dinheiro. Então deixa eu sacar. Quanto que é da Link? Faltou só o da Link. O da BNB você comprou os 15? Comprei
comprei. Então da Link é só 12. 12 para 13 aqui, porque ele vai comer no swap. Deixa eu já adicionar isso aqui. Foi? E agora, Link. Chai Link. Ah, a Link ele não tem da Buzz. A Link é só do OST, né? Será que é $10 ainda? É, $10. Acho que é. É, então eu tenho que jogar da BUSD pra... Ó o Binance comendo minhas taxas aí. Qual é Binance? Qual é SZ? Cabeção de abóbora. São 12, né? Você falou? São $12. $12. Beleza. Dólares. $12. E eu estou nesse momento já atualizando a nossa carteirinha lá no CoinMarketCap. Tá, eu vou dar uma passada aqui pro pessoal ver a nossa compra. Aquele momento básico que, se você quiser conferir com mais detalhes, você pausa o vídeo agora, tipo João Kleber, e acompanha os valores aí. Ou você só reproduz em 0.25 e escuta a gente falando igual o retardo. Tá aqui a porção do Earn. Essa merda dessas Magic aqui que não dá pra converter. Essas DAI aqui também. Bom, beleza. Ah, sabe o que faltou? Faltou pegar o... Pô, pegar nossas taxas aqui, ó, nosso reembolso aqui. Então... Eu acho que eu vou deixar pra adicionar esses reembolsos só semana que vem, quando eu fizer o... Tá, atualiza depois. Paradinha. Beleza, você falou que já atualizou o CoinMarketCap, né? Acabei nesse momento. Nesse exato momento eu acabei de atualizar. Chique. Nossa maior piroquinha aqui de investimento aqui. Bom, é lateralizada ali nos 3 mil ainda, né? Dos 2.500 e 3 mil. Então é isso aí, tá? Nossos investimentos feitos. Nosso vídeo já tá gigantesco aqui. Mas vamos dar uma passadinha rápida pelas notícias aqui. Tem umas notícias que eu quero comentar. Fala aí. Os gorila lá, mas eu vou deixar o gorila pra outra semana de novo, foda-se. Qual gorila? Ah, o Gorila, o das porcentagens. Eu nem peguei o link. Deixa esses reaportes aí ficar mais bonitinho. Beleza. Aí já fica mais bonitinho lá também. Deixa eu puxar uma notícia aqui. Cara, você viu isso daqui da Nubank? Nubank agora tá oferecendo a possibilidade de você comprar direto pelo app deles Bitcoin e Ethereum, cara. Eles estão... Pô, tá melhor que a Binance. E melhor mesmo, porque você consegue comprar, de acordo com a propaganda, né? Eu não consegui testar. Você consegue comprar a partir de R$1. Ô, louco. Nubank tá, tipo, caindo de cabeça no mercado cripto, né? Gostaria de já deixar um comentário pros idiotas que comentam. Porque tem uns caras que comentam assim, mas se você compra pelo tal lugar, a criptomoeda não é sua. Parará. O que tá na Binance também não é nosso. Então, assim, entre comprar sem conto lá e comprar R$1 aqui, aí, ó. Você que queria fazer essa estratégia com R$10 semanais, tá aí, ó. Dá pra fazer, porra. Agora realmente dá pra fazer. Você pode comprar... Literalmente, você pode montar uma carteirinha de Bitcoin e Ethereum dentro da Nubank. Eu não sei como funciona. Eu ainda não consegui. Eu vou aproveitar que a minha mulher, ela tem o cartão da Nubank, o app da Nubank lá. Eu vou dar uma pulsada de como tá funcionando. Mas se você já tiver a possibilidade de, literalmente, fazer uma carteirinha de Bitcoin e Ethereum fazendo o balanceamento lá dentro da Nubank, cara, já é uma possibilidade, né? Tá ligado? Assim, ó, dentro desse movimento aí, tá? De comprar cripto dentro já do app. A gente tem a Nubank agora entrando, a Nubank realmente é muito mais significativa, porque o público jovem dentro da Nubank é grande, mas a gente tem um Mercado Pago, que já faz isso também há um tempo, então se você tinha conta no Mercado Pago, comprava e vendia coisa, ou tinha cartão no Mercado Pago, você também já consegue fazer essas compras. E a Melius comprou o Alter Bank. Não sei se você viu isso. Sim, eu vi. Só que a Melius não tá numa situação muito boa enquanto bolsa de valores, sim, né? Sim, mas o que eu digo provavelmente se eles já não oferecem, provavelmente eles vão começar a oferecer também esse tipo de compra e venda de criptomoeda, porque o Alter oferecia. Sim. Então você tem um movimento, trazendo um retrospecto, você teve a Nubank puxando esse movimento de banking online, né? Tipo, os banking de app, e agora você tem os mesmos bancos de app que incomodaram os grandes bancos, trazendo esse movimento de compra sua cripto aqui. E assim, sempre tem um lado ruim, mas eu sempre apoio o lado bom. Eu já falei isso aqui uns 3 vídeos pra trás. Qualquer coisa dessa aí que entrar é bom, porque minha mãe, que nunca ia saber criar uma conta na Binance, foi lá no Mercado Pago dela, que ela tinha um trocadinho, e comprou 50 contas Bitcoin. E voltou felizona falando, filho, comprei R$50 de Bitcoin. E eu fiquei orgulhosão, porque eu achei legal. A gente já falou isso várias vezes, a gente repete isso, que não é o passo ideal, mas é um passo pra frente, tá ligado? Vamos repetir de novo, que às vezes o cara caiu nesse corte aqui, olha que doideira de... Você que acabou de chegar nesse corte aqui, saiba, qualquer passo pra frente é um passo. Mesmo que depois você tenha que voltar esse passo e dar outros 2 pra frente. Eu vejo da seguinte forma, cara, por mais que não seja o ideal, porque eu acho que da Nubank, assim como no Mercado Pago, você não consegue sacar as criptomoedas, né? Você só consegue manipular e especular elas
dentro do ar. É uma ferramenta que está possibilitando acesso de todo mundo. E cada vez mais as pessoas, elas tendo contato com isso, elas vão se sentir com mais conhecimento e mais seguras para irem buscar as formas corretas de se utilizar uma criptomoeda. Seja utilizando de fato uma exchange, comprando a moeda, sacando elas para sua carteira, mantendo a posse da sua carteira. Eu acho que é tudo uma questão de evolução, um processo de evolução. Assim como a gente falou quando a gente fala sobre o assunto das regulamentações, que elas vão ser inevitáveis, mas as regulamentações, assim como esse tipo de movimento, fomenta a adoção das criptos, não só das criptos, principalmente do Bitcoin, tá ligado? As pessoas começam a conhecer. Não é o passo ideal, mas é um passo pra frente. Mas, Diego, você tá apoiando as regulamentações das criptos? Não, eu não apoio, mas eu acho que elas são inevitáveis. Mano, esse é um triste paradoxo. É o que eu acabei de falar. Minha mãe não compraria Bitcoin se não fosse disponível no mercado pago, ponto. Talvez ela comece a estudar agora que ela comprou, que ela comece a ver onde compra e tudo mais. Mas tem aquele cara que você sempre o pessoal fica com medo de afastar a galera por medo, tá ligado? Às vezes a galera compra, entra num golpe, alguma coisa e perde. Mano, mas o cara que já não confia no Bitcoin, comprando dentro do banco dele, dentro do Nubank, por exemplo, ele não vai confiar nunca em mandar um dinheiro pra uma Binance da vida e comprar. Então esse já não é o público, tá ligado? Talvez não esteja na hora desse público, vamos falar assim. Justo. Quer ver qual é a maior vantagem pra mim? A maior vantagem pra mim é isso aqui, ó. A gente teve El Salvador adotando as criptomoedas no país. Então a gente tem agora, nesse exato momento, sendo o país com maior interesse em pesquisa de Bitcoin. Quando você se torna exposto, quando você tem aquele dinheiro, seja qual o valor que seja, 10 contos, 50 reais, investido num ativo, você começa a acompanhar aquele ativo. E naturalmente você começa a estudar sobre ele, e estudar vai te trazer os fundamentos e os conhecimentos necessários para você absorver o que é aquilo. Todo professor em investimentos, vou chamar dessa forma assim, ele sempre diz que quando você vai começar, você tem que começar pequeno. Coloca o pezinho, acompanha, vai vendo como é a evolução daquilo que você está investindo, começa a acompanhar gráfico, começa a receber notícias, aquilo começa a se integrar dentro do seu dia a dia e se torna algo mais natural. Você começa simplesmente a entender e te dá mais confiança. Eu vejo a Nubank disponibilizando acesso de cripto da mesma forma. A gente já estava vendo, se eu não me engano, acho que o Itaú já tinha disponibilizado isso. Então a gente já tem um grande banco tradicional e agora a gente tem um grande banco de fintech fazendo isso. Assim, não é o passo ideal, mas a gente vê que a adoção das criptos em geral tá cada vez maior, cada vez constante. Isso de certa forma me deixa feliz, tá ligado? Não é um passo ideal, mas é um passo, né? Exatamente. Partindo para essa parte de adoção das criptos, assim, isso aqui é uma notícia que mostra o varejo, né? Os investidores CPFs enxergando o que é a cripto, aprendendo agora o valor das criptomoedas. Mas a gente tem o outro lado da moeda, que a gente tem os investidores grandes, as pessoas que têm poder, que já se tocaram do preço do Bitcoin, do valor do Bitcoin, não do preço, do valor do Bitcoin, e estão começando a utilizar o poder que está escondido ali dentro. A Rússia, recentemente, se eu não me engano, foi no dia... A gente está gravando esse vídeo no dia 28, no dia 27, a Rússia deu calote no pagamento dos fundos internacionais dela, que ela estava devendo. E agora a gente vê que a Rússia muito provavelmente começa um movimento para contornar o problema de sanções econômicas através das criptomoedas. Isso, ó, é uma bola que a gente já tinha cantado faz tempo. Se você acompanha a gente já há algum tempo no canal, você sabe que a gente já falou disso. Que muito provavelmente, a gente falou isso antes de começar a estourar a guerra da Rússia. Que a Rússia poderia começar a contornar sanções através de criptomoedas. E a gente vê que os movimentos de adoção dentro da Rússia estão dando passos gigantescos agora. Então... Quando começou a tensão Rússia e Ucrânia, daquele vai, não vai, a gente também apareceu a ameaça dos Estados Unidos lá do SWIFT e tudo mais. Até aí que eu fiquei sabendo que era o SWIFT, e a gente comentou, tipo assim, SWIFT de cu é rola, porque se ela resolver adotar o Bitcoin, foda-se todo mundo. Aham. Acabou que o mundo não é tão preto no branco assim, né? Óbvio que ela se fudeu pra caralho. Mas... Acho que faz umas 2 ou 3 semanas que a Rússia ela cortou o fornecimento de gás para a Alemanha, né? E ela soltou uma nota dizendo que, como ela está
com excedente de gás agora dentro do país, que ela vai queimar esse gás para gerar energia e vai estar utilizando essa energia para fazer mineração de criptos, especificamente de Bitcoin, né, no caso. Então, olha como um player relevante no mundo, que é a Rússia, tá começando a utilizar os poderes do Bitcoin de uma forma, tipo, sei lá, pro mal, se você vê a Rússia como o grande vilão da nossa era, mas ela tá literalmente utilizando o poder do Bitcoin que tá disponível para todo mundo. E eu gostaria de citar nesse momento uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com criptomoedas, mas muito me incomoda. Que países como a Alemanha eram contra a mineração, a energia nuclear. Na verdade, não eram contra, mas tentavam diminuir ao máximo. Você é mais velho que eu, você sabe dessas histórias também. E agora eles estão tendo que recorrer às coisas de carvão, né? Usina de carvão para gerar energia. Ou seja, e o Bitcoin é o poluente da parada. Os caras vão ter que queimar carvão pra porra. Enfim. Depois eles. Não, tá conectado. Depois eles vão falar que o nosso canal é um canal de direita, tá ligado? Mas durante o governo Trump, houve uma reunião onde o Trump falou pra ministra da Alemanha lá, falou assim, vocês são loucos de depender energeticamente da Rússia? Vocês são completamente loucos. A Rússia é um inimigo, tá ligado? Vocês têm que terminar o projeto de puxar gás lá da Índia, da África lá, pra não ficar dependente da Rússia. E a Rússia, tipo, cagou na cara do Trump na época. E no final das contas, o filho da puta estava certo. Eu diria até que vocês são loucos de depender de outro país pra sua eficiência energética, né? Porque pode dar merda qualquer hora, qualquer lugar, você nunca sabe. Assim, a eficiência energética pra alguns países eu acho que é mais crucial que pra outros. Por exemplo, se aqui no Brasil a gente ficasse sem energia, com uma redução de energia, porra, seria uma merda, mas a gente só ia passar calor, tá ligado? De boinha. De boinha, assim. Nos países da Europa, se você fica sem energia, filho, você morre de frio. Você morre. Tá ligado? Então, a questão energética para alguns países, principalmente ali da Europa, é muito importante. Muito importante. O que eu digo é você depender do outro país para isso. Você fica refém do cara numa situação dessa aí, pô. É óbvio que a Rússia já era uma bomba pra ser estourada desde a Guerra Fria, tá ligado? Mas, pô, a Alemanha vai ficar dependente da França pra se esquentar, pra sobreviver no inverno? Ao meu ver, é bastante. Eu acho que isso daí é muito da agenda da política ESG lá, que começaram a implantar, né? De tentar tornar as empresas mais verdes. Mas... Não, é a melhor coisa que existe, porque hoje existem várias empresas de fachadas que só vendem os pontos ESG de uma para outra. Os pontos de carbono. Você não precisa ser menos poluente, você pode só comprar a poluição do outro, entre aspas. Mais ou menos por aí. Legal. Ridículo isso. Vou dar uma passada por 2 notícias rapidinhas aqui, só pra gente começar a caminhar pro final do vídeo. A gente viu que deu merda pro cara da Celsius aqui, cara. O CEO da Celsius, ele foi noticiado lá em Israel que ele tava tentando fugir do país, tá ligado? Tá desabando as cartas do castelo dele e ele tá querendo ficar mula do país. Não quer ser mais encontrado. E esse cara aqui, ó, Mike Alfred, noticiou que tinha encontrado ele no aeroporto. É o novo Dupont. O Dupont. Diga-se de passagem, o Dupont tá fudido lá na Coreia, né? Tá sendo investigado e cara, acho que tá pra ser preso, pra evitar que ele fuja também. Nada a comentar. Aqui é só pra trazer a notícia rapidinho. E pra gente finalizar, a gente teve aqui mais um golpe de criptomoedas aqui, afetando agora o Flamengo. Ele teve o seu canal do YouTube hackeado e começou a exibir tradicionalmente aquelas lives de giveaway de Bitcoin, sabe? Aquele golpe de giveaway. Começou a ser noticiado lá. Aí eu tenho um comentário, porque ladrão que rouba ladrão, opa, não, mentira, sacanagem. Então... Pra você que não tem tanta referência, Diego, já que você é paulista, eu sou de Minas Gerais e a minha parte de Minas Gerais ali é tudo Vasco, Flamengo, Fluminense. É Minas Gerais, mas foda-se Cruzeiro e Atlético. E o Flamengo é considerado o Corinthians de lá. Tá. Então se o cara roubou de ladrão, 7 anos de perdão, né? Mentira, gente. Passa. Olha aqui, rolando a live com, tipo, o Michael Saylor, tá ligado? Eu acho que assim, linkando com a notícia do Nubank, tá ligado? O fato das pessoas agora terem mais exposição às criptos e naturalmente buscarem mais conhecimento vai fazer com que esse tipo de golpe seja cada vez mais impossível dos caras tirar dinheiro. Vai sempre existir os desinformados? Infelizmente vai. A gente sabe como que é o mundo, né? Se existe uma possibilidade de roubar alguém, eles vão roubar, mas... Tem gente que cai em um golpe muito mais chulo que esse, tá ligado? Tem gente que cai em golpe do sequestro, por exemplo, do celular até hoje. Eu tava vendo uma notícia,
Peter, do canal Uncapsula, até noticiou, acho que faz uns 2 dias, que aumentou o número de golpes com Pix, fazendo golpes no Pix, tá ligado? Assim, não queremos chamar essas pessoas de burra, porque às vezes as circunstâncias fazem com que a pessoa caia mesmo num golpe desse tipo. Mas, pô, se a pessoa cai num golpe desse tipo, que já tem conhecimento, imagina no cripto que ela tá aprendendo ainda, tá engatinhando ainda. Vai ser normal. Vai ser, assim, o caminho da coisa. A pessoa que aplica esse tipo de golpe, ele pega muita vulnerabilidade da pessoa. Uma vez aconteceu da minha mãe cair num golpe escroto que fizeram pra ela por telefone. Minha mãe tava trabalhando e ligaram no telefone da empresa dela, se passando pela minha irmã, que queria falar com a minha mãe, e minha mãe atendeu o telefone, trabalho, barulho, não conseguiu reconhecer direito a voz da minha irmã e fizeram aquele clássico golpe de sequestro, sabe? Me sequestraram aqui, não sei o que, aí tipo, muda pro bandido. Enfim, conseguiram enrolar a minha mãe e pediram lá dinheiro pra minha mãe. E isso aconteceu especificamente num dia onde eu e meu pai, a gente tinha ido pra São Paulo ver um cliente do meu pai. Então a minha mãe não tinha contato com a gente estava fora da cidade, a minha mãe não conseguia falar com a minha irmã, que na época ela trabalhava no fórum, ela não conseguia contato durante a minha irmã enquanto estava trabalhando, e minha mãe foi pega desprevenida. Então foi tipo um acaso da situação, onde minha mãe não tinha contato com ninguém, não tinha o que fazer e simplesmente caiu o golpe no colo dela, tá ligado? É o que eu falei, tipo assim, sempre vai ter uma circunstância que o golpe vai ser favorável. O tempo inteiro tem alguém tentando aplicar o golpe em alguém. Então, tipo, algum momento cola, tá ligado? Só que o que acontece? O golpe do sequestro aí é mais difícil hoje, porque sua mãe, por exemplo, já sabe, seu pai já sabe, seu tio, sua tia provavelmente já sabe. Agora, se sua mãe cairia num golpe de criptomoedas, por exemplo. Sim, um conhecimento muito menor, né? Exatamente. Então eu acho que vai ser o caminho normal, tá ligado? Quando o Pix surgiu era a mesma coisa. Tanto o cara até hoje eu não posso transferir mais de R$1.000 por conta disso, à noite. Verdade. Eu acho que é o caminho normal da coisa. A gente falou em alguns vídeos, aquela pessoa que veio conversar comigo no Instagram, já fica, deixa aí, segue nós no Instagram e vem falar comigo lá, gente. Ele veio me contar sobre um golpe que uma conhecida próxima dele tava sofrendo lá. E, tipo, o golpista tava se passando por um investidor cripto, ela dava dinheiro pro cara e o cara investia pra ela e falou quantidades absurdas, tá ligado? Ela chegou ao todo mandar coisa de R$10.000 pra pessoa, se eu não me engano, e a pessoa falava que tava utilizando o dinheiro pra tradar e tal, e que com aqueles R$10.000 já tinham virado mais de 65 mil, e que ele precisava de mais 5 mil reais pra pagar a taxa de saque da corretora. E aí a pessoa, pensa só, a pessoa só foi ficar com dúvida se era um golpe ou não, quando o cara pediu mais 5 mil pra ela, supostamente pra pagar a taxa de saque. E aí que foi cair a ficha dela, tipo, peraí, taxa de saque? Aí que foi, ela acendeu a luz de alerta, mas ela já tinha perdido 10 conto na brincadeira, saca? E tudo isso por desinformação. Esse aí eu acho que é o tipo de golpe que mais vai acontecer, porque ele ataca direto a ganância do cara, né? Sim, é o mais atraente, né? E aí que tá, e ele ainda acontece no momento que esses golpes aí são mais comuns em momentos que o mercado tá bom. Então, tipo assim, você vê notícia de tudo que é canto que o Bitcoin tá crescendo, bateu $1 milhão. Aí você fica querendo investir, aparece uma oportunidade dessa, o cara vai, ele já não entende nada. Isso daí é a síndrome do FOMO, né? Fear of Missing Out, tipo, de você ver todo mundo ganhando, você não está junto da brincadeira ganhando, e aí alguém chega pra você e fala, quer ganhar também? E a pessoa nem pensa direito, ela só vai, né? Eu perdi o busão, o famoso perder o busão. O cara não quer perder o busão e faz de tudo pra alcançar. Mais ou menos por aí. Mas aí é que tá. Por exemplo, dá um exemplo. A minha mãe, que comprou cripto lá no Mercado Pago, já tá menos suscetível a ter esse tipo de golpe. Com certeza. Tá muito mais destruída, tá ligado? Simplesmente por ela saber que ela pode comprar por lá, e ela vê o movimento lá, que eu não sei se ela tá entrando ainda, eu não sei nem como é que tá a situação, só sei que ela comprou. Eu sei que ela deve ter acompanhado um tempo e percebido, poxa, não se mexe tanto assim igual o pessoal fala. Porque quem tá de fora do mercado acha que mexe de um dia pro outro, né? 90% pra cima, 20% pra baixo, de um dia pro outro, entendeu? Eu acho assim, a melhor forma que a gente tem pra combater isso é literalmente disseminar o conhecimento. E agora eu vou mandar uma pedrada filosófica pra você aqui. Você já parou pra pensar que isso que a gente faz aqui no canal, de mostrar o conhecimento, as coisas que a gente divulga no Instagram, as notícias
notícias. Você já parou para pensar que a gente está contribuindo de uma forma pequena, né? Trabalho de formiguinha, por assim dizendo, mas a gente está contribuindo para uma parada extremamente gigantesca. Você já teve essa consciência, essa caída de ficha na sua consciência, tá ligado? Pensa assim, a gente está contribuindo literalmente para um movimento histórico que está caminhando para ajudar as pessoas na liberdade das pessoas. Você já parou para pensar que a gente está dentro de um movimento desse, que a gente contribui com um movimento desse? Somos algozes da liberdade. Não algozes porque a gente não vai matar a liberdade, né? Mas... Eu não faço ideia que você fica algoz. A algoz é assassina, tipo, um cara que mata. Então enfim. somos contra-algozes da... Algozes dos grilhões, aí pode ser. São os algozes dos algozes da liberdade. Justo. Sinceramente, isso não. Eu tava... Vem aqui, gravo e é isso aí. Então, eu tava pensando isso essa semana, tá ligado? Eu acho que isso só fica mais factível depois, porra, pensar isso agora no fundo do poço é foda. Pensar isso quando ninguém tá procurando Bitcoin, tá ligado? Tá todo mundo querendo assistir vídeo de outra coisa. Eu acho que nós vamos pensar mais nisso quando realmente tiver gente mais assídua por aqui, vamos falar assim, acompanhando e perguntando mais. Então, se você quer deixar o Diego feliz, comenta nesse vídeo, manda uma mensagem lá no Instagram. Se não seguiu ainda no Instagram, segue, sai desse corte aqui e vai lá assistir o vídeo completo. Eu sempre tive um dilema na minha vida e que eu sempre pensei assim, eu falei, cara, eu nunca vou ser ninguém na história do mundo, saca? Eu nunca vou fazer nada que eu vá escrever o meu nome na história e também nunca tive a aspiração disso de, sei lá, ser uma formiguinha que contribuiu pra alguma coisa. Mas essa situação que chegou até a gente, chegou até mim, não foi algo que eu escolhi, foi algo que simplesmente chegou até mim e me abraçou, tá ligado? Eu me sinto feliz de certa forma em saber que, assim como o trabalho de um professor nas escolas, ensinando as gerações e fazendo elas evoluírem e crescerem, de certa forma, a gente, por espalhar o conhecimento, a gente está contribuindo. Eu nunca imaginei isso, que eu iria, sei lá, contribuir com a sociedade de alguma forma relevante. Em determinado momento da minha vida, achei que minha vida simplesmente seria uma história em branco, sem nada demais, tá ligado? E realmente agora, sei lá, não sei se é muita prepotência o que eu tô falando ou não, mas eu me sinto feliz em saber que tô contribuindo, tá ligado? Assim, eu fico envolvido com criança e aprendizagem motora na vida, então eu não me pego pensando nisso porque eu já contribuía de alguma forma antes. Justo. Mas mesmo se eu não tivesse contribuindo, eu acho que eu sou muito bem decidido. Porque, mano, sincero, se eu passar em branco, não tô nem aí também não. Quero só viver minha vida. Eu quero comer um hamburgão do Espeticho, aquele de cheddar que sai escorrendo assim, ó, delícia. Sem ter que me preocupar, tá ligado? Com Lorena. Eu também nunca tive a aspiração de querer fazer nada, né? Não, eu quero viver de boa só, não quero muita coisa não. Já tive antes, quando eu tava na faculdade, vou fazer isso, nossa, esse estudo vai ser muito relevante, eu vou postar, vou gastar minha vida. Eu falo, quero que se foda hoje em dia. Eu faço o necessário, tá ligado? Eu decidi assim, o que eu quero? Eu quero viver uma vida tranquila. O que eu preciso pra isso? Eu preciso pagar tal preço. Meu preço é trabalhar pra caralho e investir pra cacete. Então é isso que eu vou fazer, vambora. Se no processo ajudar alguém, ótimo. Se não ajudar também, é a vida. Eu não me cobro esse ponto, não. Como eu falei, né? Eu nunca tive aspiração pra querer isso e também não foi algo que eu busquei assim, tipo, cara, eu vou fazer algo aqui que vai contribuir com o mundo e vai ajudar as próximas gerações. Simplesmente foi algo que me abraçou, tá ligado? Chegou até mim. Mas eu fico feliz em saber que eu tô... pensou que não faria, né? Pois é, mas eu fico feliz em saber que, tipo, eu estou contribuindo em deixar o mundo melhor pra, talvez, meus filhos, tá ligado? Não, se meus filhos eu quero ensinar, pô. Os filhos dos outros eu só ensino pagando. Sim, mas... No caso aqui, quem vai me pagar é o YouTube. Brevemente seremos monetizados. E pra isso, preciso que você siga o canal, assista todos os vídeos aqui pra trás e nos dê horas de tem que ir na inscrição, cara. O mais importante que a gente tá precisando agora é a inscrição. Se inscreve aí no canal. Inscrição, curtida, compartilhamento, ativa o sininho e assista todos os nossos vídeos. Deixa aí rodando e vai dormir, foda-se. Acho que já filosofamos bastante agora no final. Quer deixar um recado pra quem chegou até aqui? Hashtag 7%. Hashtag 7% então. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de seguir nós no Insta. Segue lá nós no Insta. Vem pegar as notícias que eu tô soltando diariamente. Todo dia lá tem pelo menos umas 4 notícias que eu escolho, né? As que eu acho mais relevantes pra gente. Pra você poder se manter informado. E se você tiver alguma dúvida ou puder ajudar de alguma forma, manda uma DM pra mim, cara. Eu vou ter o maior prazer de estar te respondendo lá. E no mais... Tenta acompanhar nossa live aí, né? Ela é sempre pontual. Mentira. Nossa live surpresa. No mais é isso.
pensa assim, se a gente tem a aspiração de ser que nem o Augusto Bax, pelo menos o padrão de live, assim, os horários a gente já tá acertando já. Foda-se, no horário nos foda-se. Valeu, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não esquece de deixar o joinha no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal. Boa noite. Fui!